Oi, gente, vamos começar a nossa aula de hoje resolvendo o quê? Uma prova da CPCOM. Né? Foi agora, né? Como vocês estão vendo aí no slide, na prefeitura do município de Cacimba de Dentro, na Paraíba. E o nível é superior, cargo é enfermeiro, né? Então, apesar de estar mais leve, tem umas coisinhas aí que a gente vai observar para vocês. E, como sempre, a gente não vai resolver as questões de interpretação para não ficar naquela coisa do texto, o tempo todo no texto, né? E cada prova tem suas interpretações, porque cada prova tem seu texto. Nós vamos pegar a parte de gramática, como sempre. Então, nós vamos começar com a segunda questão, que é de gramática. Já viram aí a azulzinha? Isso. A resposta veio como uma, que vocês vão ver, mas a gente vai encontrar outra resposta que não foi a dada pelo gabarito preliminar. Ainda está lá no gabarito preliminar, não saiu ainda do gabarito definitivo. Então, diz assim, olha, analise, como sempre, né, as proposições abaixo com relação ao emprego de algumas formas verbais no texto e, em seguida, responda ao que se pede. Eu só escutava boatos de que um louco havia ferido a faca e havia entre parênteses, estão vendo aí, matado crianças e professores. Aí diz, as formas verbais em destaque estão conjugadas no pretérito perfeito composto. Não. Sempre, isso aí você tem que decorar, porque é o que mais cai em prova. O único tempo composto que eu já vi cair em prova foi o pretérito mais que perfeito, que ele é conjugado com o verbo ter ou haver, mais o particípio de um verbo. Então, olha, havia matado, tinha matado, ou tinha ferido, havia ferido. Estão vendo? Então, isso aí é pretérito mais que perfeito composto. Por isso que é errado, né? Eu acho que daqui uns dias passa para a gramática, mas é errado. Por enquanto, as pessoas dizem assim, eu havia pego, eu tinha pego. Não, eu tinha pegado, eu havia pegado. Esse é o pretérito perfeito, mais que perfeito, esse é o pretérito mais que perfeito composto. Eu havia pegado, eu havia apagado, eu tinha pegado, eu tinha apagado. Esse é o pretérito mais que perfeito composto. Aí vocês vejam que ele diz aí que estão conjugadas no pretérito perfeito composto. Não. Então, aí eu só leio até aí, já sei que a 1 está errada. Então, a gente desce, vamos descer. A gente desce, e como a 1 está errada, eles botaram a letra C. Está vendo como a resposta correta? Não dá para ser letra C, porque a 1 está errada. O que é que você faz? Já elimina B, passa um traço em cima de B, passa um traço em cima de C, porque tem 1, e 1 está errado. É pretérito mais que perfeito, e não perfeito. Aí, olha, quando você anula a B e anula a C, você fica aí para saber, ó, quem vai resolver ou é a 2 ou é a 3. Vai ter que ler todas as duas, né? Porque mesmo que você leia a 2, tem na letra D 2 e 3, você vai ter que ler. Então, vamos ler a 2. Voltamos agora para ler a 2. Na frase, corremos para o hospital. O verbo conjugado na primeira pessoa do plural, sim, corremos. Muito bem, eu continuo a ler. Ilustra um caso de neutralização da desinência modo temporal? Sim, isso aí eu sei. Por quê? Porque quando eu digo assim, olha, eu corri, pretérito perfeito, eu corri, tu correste, ele correu, nós corremos, tá vendo aí? Corremos, como tem lá. Mas quando eu digo assim, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, a mesma coisa. Então, eu já sei que o presente do indicativo tem a mesma forma verbal do pretérito perfeito do indicativo. Então, isso realmente é uma neutralização da desinência modo temporal. Eu não vou, se tiver só a forma verbal, corremos, eu não vou saber se é presente do indicativo ou se é pretérito perfeito do indicativo. Cantamos, não sei. Cantamos ontem, cantamos hoje, tá vendo? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos. Eu canto, tu canta, ele canta. Nós cantamos, tá vendo? Então, realmente tem uma neutralização. Eu continuo a ler para ver se encontro algum erro. Sim, tem a neutralização da desinência temporal, já que, quando conjugado no presente, o verbo tem a mesma forma. Sim, então esses dois estão certos. Se o 2 está certo, eu posso aguardar apenas agora a letra A e a letra D de dado. Eu vou ter que ler a 3. Aí vamos passar agora a ler a número 3, o item 3. Tá, a 2 dá certo, porque... a 3, eu tenho que olhar a letra D. Só elimina a letra E. Então, você elimina a letra E, já eliminou B, C, E,
fica agora entre A e D. Se a 3 estiver errada, marca A. Se a 3 estiver certa, marca, obviamente, a D. Vamos lá. A frase Henrique for encaminhado para emergência ilustra o uso do verbo pretérito mais que perfeito. Sim, fora, tá vendo? Fora. Fora, quer dizer que quando digo fora, ela está num momento também pretérito. Esse fora é antes, estão vendo? Sinalizando que um fato, ida ao hospital, antecede muito bem, continua a ler. Outro também no passado, chegada da mãe à escola. Sim, ela chegou à escola, mas antes ele já tinha sido, olha, tinha sido, tá vendo? Tinha sido encaminhado, havia sido encaminhado. Sim, até aí está certo. Nessa situação, é possível a alternância dos verbos fora, foi? Não. Paro aí. Por quê? Porque se eu tenho fora e foi, esse fora aconteceu primeiro e esse foi aconteceu depois. Então, eu não vou poder alternar, não. Porque senão eu mudo os tempos. Quando eu digo assim, olha, Poliana chegou à parada. O ônibus saíra, tá vendo? Saíra, pretérito mais que perfeito, chegou, pretérito perfeito. Então, quando eu digo que Poliana chegou à parada e o ônibus saíra, eu digo que o ônibus saiu antes de Poliana chegar. Se eu faço essa alternância, eu mudo o que eu estou dizendo. Poliana chegar à parada, o ônibus saiu. Aí, Poliana chegou primeiro e depois o ônibus saiu. Mas quando eu digo Poliana chegou à parada, o ônibus saíra, Poliana chegou à parada, o ônibus já tinha saído. O ônibus saiu primeiro, Poliana chegou depois. Estão entendendo? Pretérito perfeito acontece depois de um pretérito mais que perfeito. Depois. O mais que perfeito, por isso que ele é mais que perfeito, ele acontece antes de um perfeito. Então, não vou poder fazer essa alternância como a proposta do item 3. Então, realmente, a 3 estando errada, eu marco a letra A. E realmente merecia mudança de letra. Não merecia realmente uma anulação, merecia mudança de letra, da letra C para a letra A. Vamos para a próxima. Foi um pedido, viu, gente? Muita gente pedindo para a gente resolver essa prova, porque, vou dizer, para resolver a prova da CPCOM, a pessoa tem que ser muito segura. Quem for inseguro, ou é no chute, jogue na Mega Sena, principalmente quando estiver acumulada, né? Ou a pessoa fica doida mesmo, porque realmente é uma prova que às vezes vem comprida, muito texto, às vezes o texto é comprido, e ainda vem essa questão assim desse tipo, né? Vamos para a terceira, diz, conforme a disposição na oração, os termos assumem diferentes funções. Aí lá vai ele, né? Como algumas provas fazem, da capivara para da paçoca para a capivara comer. Isso aí você nem vai levar em consideração, ele está ensinando na hora da prova. Aí diz, no período, e de repente veio a notícia, Henrique foi encaminhado para emergência. Os constituintes, aí já bota o número 1, mas o constituinte 1 é a notícia, viu? Era para ele ter botado depois de notícia, eu acho. Porque quando está constituinte 1, eu acho que constituinte é 1. Não, 1 é a notícia. E Henrique foi encaminhado para emergência é o constituinte 2, certo? Funcionam, respectivamente, do ponto de vista sintático, como? Aí, quando eu olho o constituinte 1, que é a notícia, diz assim, olha, veio a notícia. Se você tiver aprendido com certas pessoas que ensinam assim, objeto direto, faz a pergunta o quê? Veio o quê? A notícia, objeto direto. Não. Você faz primeiro a pergunta quem? Quem veio? Porque quem vem, vem. Verbo intransitivo. Mas quem foi que veio? Quem veio? A notícia veio. As notícias vieram. Ah, ó, combina com o verbo, então aí é o sujeito. Então é sujeito. Aí já desço e já elimino letra C, letra D e letra E. C, D, E já está eliminado. Trabalho agora com A e B. Vamos ver agora se é aposto ou se é objeto direto. Vamos lá, diz assim, Henrique foi encaminhado para a emergência. Depois de 2 pontos. Veio a notícia, Henrique foi encaminhado para a emergência. Que notícia é essa? Que Henrique foi encaminhado para a emergência. E o que é Henrique foi encaminhado para a emergência? É a notícia. Por que isso não é objeto direto? Porque quem vem, vem. Não é um verbo transitivo direto. É um verbo intransitivo. Então, anula a possibilidade de haver aí um objeto direto. Então, marco letra A, é um aposto. E por que eu sei com toda a certeza da minha alma que isso é um aposto? Porque a notícia é essa, Henrique foi encaminhado para a emergência.
E Henrique foi encaminhado para a emergência é a notícia. O que é aposto é aquele termo que repete. Repete um outro termo. Pronto, então, marco aí a letra A, né? O primeiro realmente é um termo, sujeito, e o outro é um aposto oracional. Henrique foi encaminhado para a emergência. Seria uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Ótimo. Então, agora a gente vai para a quarta, sexta, porque quarta e quinta são questões de interpretação. Sexta questão, diz assim: nos 2 primeiros períodos abaixo expostos, temos o emprego de pronomes relativos. Aí diz, que retomam constituintes neles presentes. Aí já está ali, ó. Sendo que ele vai e coloca o em que. Em que não é pronome relativo, não. Pronome relativo é apenas que. Entenderam isso? Ele fez errado aí. Ele coloca em negrito em que. Está assim na prova. Quase que eu botei um SIC, mas eu disse, não, aviso na hora. Teve um negócio, acho que eu botei um SIC. O que é SIC? S-I-C. É assim, em latim. Então, a gente coloca para dizer que foi a pessoa lá que fez no original, e não a gente que copiou. Então, quase que eu boto aí, depois desse em que, uns parênteses com dentro, SIC. Para dizer que foi a CPCOM que fez isso. Mas o em que não é pronome relativo. Em é preposição... E o que é pronome relativo. Então, era para negritar só o que. Aí eu vou. Apesar de ser o país que mais teme a violência, o Brasil não está entre aqueles. Então, em que aqueles em que a população mais passou. Então, aí está retomando o quê? Aqueles. Então, como é que eu retomo aqueles? No qual. Aí, como aqueles estão no plural, nos quais a população mais passou. Aí eu desço. Onde é que eu tenho nos quais? Tenho na letra A e tenho na letra E. Pronto, a gente vai riscar qual? Risca C, risca B e risca D de dado. Porque diz, olha, a substituição dos pronomes em 1 e 2 deve ocorrer pelas respectivas formas pronominais. Então, não está com preposição? Tem que ter preposição. Então, vai ser nos quais, porque retoma aqueles. Então, A, E. E eu risco C, B e D. Aí vou para o segundo. Tem assim. Os Estados Unidos viram ainda diversas manifestações contra o racismo e a violência policial contra a população negra que tiveram. Aí, olha, esse que está retomando quem? Assim, de imediato a gente pensa que é a população negra, né? Mas olha que o verbo depois do que está no plural. Que tiveram. Quem foi que teve registro de violência? Manifestações contra o racismo e a violência policial contra a população negra. É tudo isso. Aí esse que está retomando tudo isso. Você tem que olhar para o verbo. Porque esse verbo aí está se referindo a diversas manifestações. Eu não poderia dizer que a população negra tiveram registro de violência, tá vendo? Eu vou dizer que diversas manifestações tiveram registro de violência. Então está retomando diversas manifestações contra o racismo e a violência policial contra a população negra. Então já sei que vai ser o quê? Diversas manifestações. As quais tiveram. Por que eu sei que é as quais não tem preposição? Porque o que está sem preposição. E lá em cima, por que eu sei que é nos quais? Porque o que está com preposição em. Muito bem. Então, nesse caso, eu coloco aí, né? Nos quais, e o outro eu digo as quais. Tá vendo? Então, eu marco a letra A, porque esse que retoma manifestações, diversas manifestações. Letra A. E agora a gente vai para a próxima questão. Sempre guarde isso, viu? Sempre que tiver um pronome relativo e ele tiver com preposição, a preposição é pedida pelo verbo que vem posterior a esse relativo. Como lá em cima, ó. A população mais passou. Então, quem passou, passou por situações nesses países. Está vendo? Nesses, em mais esses. Por isso que esse que teria que estar acompanhado do em. Mas esse é preposição, não é pronome relativo. Vamos, então, passar para a 7ª questão. Bora! Aí, na 7ª questão, estamos na 7ª questão, diz assim, no trecho de entrevista abaixo exposto, as lacunas... ele quer que preencha a lacuna pelo verbo. Então, para que eu vou ler esse negócio todinho no início? Vou nada, é muita coisa para eu ler, perco tempo. Eu tenho que estar na frente dos demais candidatos, para eu... ter uma posição boa. Então, já vou olhar ali onde estão as lacunas. Diz assim, aí eu tenho que ler o pedido anteriormente, né? Os anos de teoria
Os anos de deterioração econômica e social levaram à perda de 700 bilhões de dólares. Ponto. Muitas consequências que a gente não percebe. Então, existem. Por quê? Porque existe o quê? Não. O que existe, existe. Quem é que existe? Muitas consequências existem. Ah, muitas consequências é o sujeito, certo? Se fosse haver, é há muitas consequências. Porque haver é impessoal, pede objeto direto. E existir é pessoal, pede sujeito. E ele é intransitivo. Ah, então existem muitas consequências. Eu já sei, existem. Primeiro existem. Depois, não se políticas públicas, no plural. Então, não se adotam, plural também. Existem, adotam. Já tem o se ali, tá vendo? Não se, então adotam. Depois tem soterrar. O que é? Soterra-se a transparência. É, a transparência singular. Olha o se. Por que você está com essa certeza, Aliette, que você vai botar aí um singular? Por causa do sujeito. E como é que você sabe disso? Por causa desse se. O que esse se tem a ver? Esse se é uma partícula apassivadora. Como é que você sabe disso? Porque quem soterra alguma coisa. Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto mais se, eu olho logo se o que vem depois é sujeito. Olha, políticas públicas não são adotadas. A transparência é soterrada, tá vendo? Então, quando eu passar para passiva analítica, eu já sei que esse se vai ser uma partícula apassivadora. Então, já sei que o verbo combina com o que vem depois dele. Então, não se adotam políticas públicas, soterra-se a transparência, já está aí o se, tá vendo? Ele só está colocando o verbo. E reforçar o clientelismo singular. Quem reforça alguma coisa. O clientelismo é reforçado. Reforça-se o clientelismo e destruir os valores éticos. Quem destrói alguma coisa. Os valores éticos são destruídos. Destroem-se os valores éticos. Aí eu gravo. Existem, adotam, soterra, reforça, destroem-se. Aí eu desço. Eu poderia ter descido antes, não é não? Mas aí como fica facinho, né? Aí a gente vai lá. Existem, adotam, soterra, reforça, destroem. Letra E. Existem, adotam, soterra. Aí, olha só o que ele faz nessa questão. Ele bota o se aí. O se já está lá no texto. Não era para ele botar esse verbo com o se, não. Porque o se já está lá no texto. Vamos voltar para o texto para o pessoal ver, por favor? Bora voltar. Olha, está aí o se. Era só para ter botado o verbo. Existem, adotam, soterra, reforça, destroem. Aí embaixo, existem, adotam, soterra, reforça, destroem. Letra E de escola. Muito bem. Uhum. É, já teria eliminado. Uhum. Já marca a letra E. Agora a gente fez aquilo para ensinar vocês da passiva, do verbo transitivo direto mais se. Mas se você tivesse botado lá, existem, você desce. Aí você já eliminaria C e D. Aí depois você iria para adotam, né? Quem adota alguma coisa foi adotada, passar para passiva, você viria adotam. Então você já marcaria a letra E. Nem precisaria fazer os três restantes, né? Três. Olha o tempo que você economiza fazendo isso. Agora, porque a gente quis ensinar vocês e não fez como a gente sempre faz. É, muito bem. Dá uma likeada aí, né? Que tá, né, assistindo, dá uma likeada aí. Quem não se inscreveu, se inscreva, que tem muita gente que às vezes pede assim, professora, corrija aquela prova tal e faça um recurso. Olha, eu só posso fazer isso. Imagina se eu vou fazer isso para todo mundo. Eu vou ficar doida. Agora, se você é do grupo, aí você se inscreve aqui no grupo. Aí você tem direito a material, a recurso, a pedir a prova para ser corrigida. Mande a prova para mim, ó, na questão tal, olha essa questão se merece recurso. De imediato. Você não vai precisar esperar a segunda-feira para a gente gravar e depois a pessoa editar, né, para botar lá no YouTube. Você não espera nada disso, é na hora. Você manda a mensagem para mim, eu olho, já mando para você. Né? Inclusive, a gente fez isso para uma aluna nossa, ela já tinha saído, inclusive, do grupo. Mas como ela foi do grupo, e na época dessa prova, né, para preparar para essa prova, ela estava inscrita, eu mandei o recurso para ela. Ela mandou para mim
o recado, eu já mandei o recurso para ela. Então, se você faz parte do grupo, a sua conexão comigo é de imediato. Não é só lá no YouTube, não. É de imediato. Então, é bom, porque sabe quanto é que você paga por um recurso, às vezes? Quanto? 200. Olha, você se inscreve no grupo por 80. Aí você tem direito a material, tirar dúvida, recurso quando você fizer a prova, corrigir redação, tudo isso. É muito privilégio. Então, ó, se inscreva, dê uma likeada aí, né? E bora para frente. Vamos para a próxima questão, que é a questão número 10. Aí analise, como sempre, é quase o tempo todo assim. Você analisa para marcar lá embaixo. Analise as proposições abaixo relacionadas que explicam o uso de algumas formas gramaticais nessa função de retomada. Ah, é uma questão de coesão, geralmente pronome, né? Quando faz, ou então por palavra, que é a coesão lexical. E por pronome é coesão pronominal. Substantivo estado no constituinte, a cara do estado. No subtítulo, está em um SIC, tá vendo um SIC? Esse SIC significa assim. Ah, é. Por quê? Porque ele botou o subtítulo aí sem hífen. E subtítulo é com hífen. Aprendam, viu? Subtítulo é com hífen. Mentira, é tudo junto. É tudo junto. Subtítulo é tudo junto, ele botou separado. Tem como referente o termo Texas. Aí eu vou ler para ver, eu tenho que ir ao texto para ver. Aí eu transcrevi aí, ó. Empresas de tecnologia e seus funcionários trocam altos custos da Califórnia pelos baixos impostos e pelas normas flexíveis de Texas. Aí diz de Texas, transformando a cara do estado. Sim, a cara do Texas, né, do estado do Texas. Ah, então tá. Então esse primeiro está certo. Como eu marquei esse primeiro como certo, a gente desce e vai olhar lá. Olha como é grande. Olha como é grande, tá vendo? São questões enormes. Aí a gente tem como verdadeiro na letra B, na letra C, D e E. Então a gente só anula a letra A. Às vezes, viu? Isso é uma dica. Às vezes, em provinhas assim, que não são bem uma banca, são os tamboretes, quando você assinala a primeira oportunidade, a primeira coisa que aparece lá, você tem mais questões, certo? Para trabalhar. Como aí, ó, você assinalou a letra A, você tem 4 ainda. Né? Geralmente é assim. Você elimina 2, ficam 3. Geralmente é assim. Então, a gente anulou só a letra A, a gente volta. Vamos para o segundo, que diz... O segundo. O advérbio pronominal lá na oração. Gigantes do setor de tecnologia estão de mudança para lá. Recupera o constituinte Califórnia. Pelo que a gente leu lá, o pessoal da Califórnia está indo para o Texas, né? Então, não é não. Olha no texto lá. Conhecido pela mania de grandeza, por vastas reservas de petróleo e um bizarro apego a botas e chapéus de cowboy, o Texas, por isso que eu achei estranho dizer de Texas, o Texas sempre foi visto como um estado conservador e tradicional. E esse estado aí com letra minúscula está errado, porque estado, nação, ali é um país dos Estados Unidos. Né? Então teria que ter, não é, como é? Uma letra maiúscula, porque lá os estados são independentes, né? Não é uma unidade federativa. Aí diz, um estado conservador e tradicional, a antítese da moderna e progressista Califórnia. Pois agora, quem diria, estão trocando de lugar. As torres de petróleo texanas convivem cada vez mais com startups e gigantes do setor da tecnologia, estão de mudança para lá, para o Texas. Então ele diz aí que lá recupera a Califórnia. Não, recupera Texas. Aí a gente desce, vai terminar, vai ter um bom tempão aí, viu? A gente desce e vai VF. Então, você elimina apenas a B. Fica ainda com 3. Bom é com PEV, né? Que a gente elimina 2, fica com 2. Então, agora a gente vai ficar com 3. Eliminou apenas a B. VF. Aí, quando a gente olha VF, deixa ver. C e D tem V, na E tem F, né? Mas a última faz a diferença entre a C e a D. Não é? E a E também. A gente poderia ir para a última, né? É, a última é a terceira. Vamos para a última que já está aqui. É. Estão vendo como você faz? Na quarta opção, todas as alternativas estão com V. Mas na terceira, as que sobraram, que você está analisando. Mas na terceira, a letra E está com F
E na última, a letra D está com F. Então, a gente pode ir para a terceira para ver, ou para a última. Como a gente já está aqui e a última está aí, a gente vai para a última logo, né? Vamos para a última. No processo de remissão, empregam-se ora termos neutros, ora avaliativos, que dão pistas de como o autor se insere no texto. E a gente chama isso daí de operador argumentativo ou de juízo de valor, certo? No texto, movimento, transposição e invasão. Este último se referindo-se à entrada dos progressistas democratas californianos no conservador republicano Texas. São formas nominais neutras. Neutra? Quando ele diz invasão, se as pessoas estão chegando porque estão se mudando, não estão realmente invadindo, quando ele diz invasão, ele está achando isso aí uma coisa meio que, vamos dizer, comprometedora para o Estado. Então, ele está aí com juízo de valor, sim. Né? Ele está avaliando como ruim, porque ele está chamando de invasão. Então, isso aí são formas nominais neutras, não. Transposição, movimento, sim. Mas invasão, não. Então, essa aí está falsa. Como essa aí está falsa, a gente já marca a letra D, tá vendo? Foi bom a gente ir para a terceira, marca a letra D. Porque é a última que tem o F. Então, vai ficar VF, VVF. Como a gente está fazendo a prova, a gente vai voltar para mostrar como essas duas do meio, né, depois a terceira e a quarta são verdadeiras. Vamos voltar para a terceira e para a quarta. Terceira. O constituinte o movimento retoma de forma resumida todo o conteúdo anterior relativo à migração das empresas de tecnologia da Califórnia para o Texas. Sim, que ele chama de invasão. Olha lá no texto. Pois agora, quem diria, estão trocando de lugar. As torres de petróleo texanas convivem cada vez mais com startups e gigantes do setor de tecnologia estão de mudança para lá. O movimento, tá vendo? Ah, então sim, tá certo. É essa mudança. É sim, então estava verdadeira. A última agora, vamos descer. O substantivo transposição no Constituinte. Um efeito da transposição de californianos para o conservador Texas. Retoma por nominalização? Sim. Por que nominalização? É uma coesão anafórica lexical, nome. Né? Aí eles chamam nominalização. A informação precedente relativa à mudança do Vale do Silício e arredores para o Texas. Sim. Olha, vamos ler agora pelo texto. Juntando a manutenção dos negócios abertos, apesar dos imensos riscos, com baixos impostos e poucas regras para atuação empresarial, está formada a conjunção ideal para o Vale do Silício e arredores de transportarem e ao redor se transportarem de mala, cuia e alta tecnologia para o Texas. Um efeito da transposição de californianos para o conservador Texas é uma nítida virada no xadrez político-americano. Aí diz no xadrez política. Deveria ser no xadrez político americano, no xadrez da política americana, uma coisa assim. Então, mais um errinho de português aí que eles nem corrigem, né? Então, é realmente, sim, transposição é justamente retomado aí, né? Como essa coisa da migração dos californianos para o Texas. Então, vocês viram que as duas estavam corretas. Aí, agora vamos para a 11ª. Diz assim, o movimento, aí você não lê logo não, o que é que ele vai querer? Ele diz assim, sobre o aspecto das relações lógico-semânticas despreendidas da combinação das orações no período ou da coesão sequencial. Aí, o que é coesão sequencial? É a conjunção que inicia o período ou que inicia a oração e faz a ligação com o período anterior ou com a oração anterior ou com a oração posterior. Isso é a coesão sequencial. Ah, período composto, né? Muito bem. Aí diz no trecho acima, apresentam-se afirmações ou predicações em relação à pandemia, combinação de que se infere o sentido de... Olha, tá vendo como isso é período composto? Consequência, comparação, conformidade, proporção ou condição. Aí ele bota a gradiência porque vai em grau. Muito bem. Então, vamos olhar lá em cima qual é a ideia que dá. O movimento se acelerou na pandemia, período em que, quanto mais o governador californiano Gavin Newsom decretava lockdowns para conter o novo coronavírus, mais tomavam o rumo do liberalismo. Quanto mais ele decretava lockdown,
mais tomavam o rumo. Se ele decretasse menos lockdown, menos eles tomariam o rumo. Então, o que é isso? Mais sobe, aí o outro sobe, aí o outro desce, o outro desce. A proporção que o estádio enchia, o barulho aumentava. Então, se o estádio parasse de encher, o barulho pararia de aumentar. E se o estádio começasse a esvaziar, o barulho começaria a diminuir. O que é isso? Um sobe, outro sobe, um desce, um para, outro para. Proporção. Aí eu já marco a letra C com toda a certeza da minha alma. Proporção com gradiência, significa um grau. Tá vendo? Tudo aí era quanto mais, mais, mais. Quanto mais ele decretava lockdowns, mais tomavam o rumo do liberalíssimo Texas. Vamos então para a próxima questão. A 12ª era de interpretação, e aí vem a 13ª. Diz assim, um texto exibe, lá vai ele ensinar, inventa de ensinar. Um texto exibe diferentes recursos de articulação oracional, período composto. Dentre eles, um mecanismo recorrente no texto. A subordinação por meio de orações adjetivas, como ilustram os trechos abaixo enumerados. Então, já sei que eu vou olhar onde esse que se substitui por qual e suas variações. Vamos descer? Vamos. Ó, já está tudo aí em negrito, eu só olho para isso aí em negrito. Que facilita? Por causa do início do período seco na floresta, que facilita? O qual facilita? Quem é que facilita a derrubada de árvores das queimadas? O início do período seco. Muito bem, então eu tenho sim. Aí a outra. Próximas aos dados do PRODES, que dá o número. Quem é que dá o número consolidado do desmatamento? O PRODES. O PRODES dá o número consolidado. Sim. E o órgão que os produz. Quem produz? O órgão produz. Sim, adjetiva. Mercados estrangeiros que compram do país. Sim, quem é que compra? Os mercados estrangeiros compram, retoma mercados estrangeiros. Tudo aí é pronome relativo, tudo aí é oração adjetiva. Sendo que na primeira, que está ali destacada, você vê uma vírgula. Na segunda também. Então, eu tenho duas adjetivas explicativas. E depois eu tenho duas sem vírgula, duas adjetivas restritivas. Pronto, eu desço, depois de ter riscado a prova, você risca a prova toda, só não cuspa nem pise a coitada. Mas risque, porque você vê assim, você está vendo seu raciocínio. Não precisa estar procurando seu raciocínio aqui na cabeça. Então, vamos descer. Nos trechos acima, as orações de destaque têm valor explicativo. Pronto, tá vendo? Aí você já sabe, 1 e 2. Onde é que tem 1 e 2 aí? Na letra C. E eu marco letra C. E essa aí foi fácil. Por quê? Ele só quer que você diga quais são as adjetivas explicativas. É só você olhar onde tem uma vírgula. Né? Se ele quisesse restritiva, você olharia onde não tem uma vírgula. E você viu que todos aqueles ques eram pronomes relativos porque você substituiu por qual? Essa é a característica da oração subordinada adjetiva. Aí vamos para a próxima. A última questão. Porque a 15ª é de interpretação. Vamos para a 14ª. Leia o trecho abaixo. Aí lá vai. Não, vou ler o que é que está destacado. Mesmo não sendo dos grandes países emissores. Esse mesmo não sendo é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Apesar de não ser, embora não seja. Quer dizer, não é normal que ele já ter começado a sofrer, já começou a sofrer financeiramente por causa do desmatamento, mesmo não sendo um dos grandes países emissores. Então, não é normal isso. Então, isso é uma concessão. Como é que você sabe que é uma concessão? Isso não é uma diversidade? Por quê? Primeiro, porque começa com o mesmo. As adversidades é mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Né? A maioria das vezes. E por que você sabe também, com toda a certeza da sua alma, que isso não é uma diversidade? Porque eu posso inverter. Olha, vem primeiro. O Brasil já começou a sofrer financeiramente por causa do desmatamento, a oração principal. E ela está no meio da oração principal. Coordenada nunca acontece isso com a coordenada. Por isso que eu sei que era subordinada. Aí por que eu sei que não é subordinada adjetiva? Porque esse mesmo não pode ser substituído por qual? Por que eu sei que não é uma subordinada substantiva? Porque essa oração não pode ser substituída por isto. O Brasil, isto já começou a sofrer, tá vendo? Esse é um macete que você pode aplicar todas as vezes e vai dar certo.
Mas assim que você vê uma oração no meio, ela não vai ser coordenada. Se só tem 2 orações, como aí, o Brasil já começou a sofrer financeiramente por causa do desmatamento, e a outra, mesmo não sendo dos grandes países emissores, você já sabe que aí não é coordenação. Coordenação nunca vem assim, intercalada. Tem primeiro a oração coordenada assindética e depois a oração coordenada sindética. Ou então, oração coordenada sindética alternativa, que é a única que começa período, e a outra oração coordenada sindética alternativa, porque repete. Ah, muito bem, tá vendo? Aí, só golpe de vista, eu já sei que isso aí é subordinação, porque a oração está no meio. E eu sei que é concessiva adverbial, não é adverbial concessiva. Por que adverbial? Porque não é adjetiva, não começa com pronome relativo, e nem é substantiva, não posso substituir por isto. Olha que coisa boa, período composto num instante, para você entender, né? Muito bem. Aí o que ele quer? Dentre as versões propostas abaixo, indique a que contraria o que é afirmado no texto. Então, o contrário disso é você dizer que ele é um dos grandes países emissores. É o contrário. Ele começou a sofrer financeiramente por causa do desmatamento porque ele é um dos grandes países emissores. Vou procurar isso embaixo. O Brasil, por mais que não seja, está dizendo a mesma coisa. Por quê? Concessão de novo. Por mais que não seja um dos grandes países emissores, está vendo? Está negando que ele é. Muito bem, vamos descer, vamos para B. Aí na B diz assim, o Brasil, enquanto não seja, está negando de novo. Mas essa ideia está meio troncha. Enquanto não seja, eu nunca falaria desse jeito. Sendo falando da língua, nunca falaria. O Brasil, enquanto não seja um dos grandes países emissores, ficou feio. Não marcaria essa. Primeiro, porque ficou feio. Segundo, porque está dizendo ainda que o Brasil não é um dos grandes países emissores. Aí vou para a letra C. O Brasil, apesar de não ser concessiva de novo, ainda está dizendo que não é. Então, também não é a C. D. O Brasil, ainda que não seja, de novo, está dizendo que não é e ainda é concessiva. Então, marca a letra E e vamos embora. Por quê? Porque se me perguntarem assim, qual foi aquele que você marcou a letra naquela questão? Eu digo, marquei a E. Por quê? Porque não é A, nem B, nem C, nem D. Por que não é A, hein, Aliette? Vamos voltar aí, Rodrigo? Vamos voltar para A. Por que não é A? Porque está afirmando ainda que ele não é um dos grandes países emissores, ele quer o contrário. Ó, indique a que contraria o que é afirmado no texto. E aí está confirmando, não seja. E ainda mais é concessível, então o sentido está o mesmo lá de cima. Vamos descer para B. Desceu para B. Aí, o Brasil, enquanto não seja, não está contrariando, está meio sem sentido, mas não está contrariando não, porque ainda está dizendo que o Brasil não é. A C, também não poderia marcar, está dizendo de novo que o Brasil não é, ainda mais é concessiva do mesmo jeito, é o mesmo sentido. E na D, do mesmo jeito, um carrinho de japonês, a mesma coisa. Ainda que concessiva, o mesmo sentido, e ainda está negando, o Brasil não é um dos grandes. Mas olha a letra E, por ser um dos grandes. Então, ele está dando aí uma ideia de causa, está dizendo aí que é uma causa. Ele começou a sofrer financeiramente porque ele é. Eu gostei dessa questão, acredita? Parabéns, CPCom. Uma questão inteligente, né, que não é aquela coisa da gramaticóide, não é uma questão de gramática, gramatiquice, não tem nada disso, né? É uma questão de raciocínio e que pede o conhecimento do uso da língua, a gramática pragmática. Parabéns, CPCom. Gostei dessa questão. E essa questão, como a última, fechou, né, com chave de ouro essa prova, porque é outra questão de interpretação. E nós ficamos por aqui. Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo. Você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela. Você tem direito, inclusive, a material. Se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau!